que você começou trabalhando com luthieria, Paulinho? Então, eu procurava uma profissão desde os meus 14 anos e um dia eu tive eu troquei uma guitarra com um amigo que estava boa e ele me deu uma guitarra toda desmontada. Sei. E aí quando eu fui montar ela na cozinha, em cima da mesa da cozinha de casa, eu não conseguia montar ela, não tinha ferramenta. E aí eu desci numa escola de música, isso lá em Avaré, e eles falaram, Paulo, você tem que ir num luthier. Eu falei, mas o que é luthier, né? Isso estava com 16 anos. Aí ele falou, tem um luthier ali assim, e me explicou um luthier que tinha na cidade. E aí eu fui lá, e quando eu entrei na oficina dele, eu fiquei encantado. E como eu estava procurando uma profissão, eu senti naquele momento uma coisa muito forte assim. E aí eu deixei a guitarra para ele montar, e eu comecei a visitar ele todos os dias. Olha só, rapaz. Aí ele aí ele percebeu que eu estava muito interessado, né, em começar a aprender com ele ali. E ele então abriu as portas para mim, falou, você não quer vir trabalhar aí? Aí você mesmo já monta a sua guitarra e tal. E comecei a trabalhar com ele. Aí depois tinha um outro luthier em Avaré que fabricava violão. E 3 meses depois eu fui trabalhar com esse luthier que fabricava violão. E ali eu fiquei 3 anos fabricando violão. Ah, então você fabricou violões, que legal. Violões. Aí depois disso Por isso que uma vez eu tive lá na sua oficina, você tinha falado pra mim, pô, é que eu construo uns violões e tal, e curto, né? A gente tinha falado do curso de acústica, eu não lembro exatamente que a gente conversou a respeito do meu curso de violões, né, de construção. Verdade. Mas você tinha comentado comigo, acho que até você me mostrou um violão seu, se não me engano. Isso, eu tenho um violão meu. Faz um tempo isso aí, uns 10 anos atrás. Verdade, faz muito tempo não. E curioso isso que você falou, desse negócio de montar e desmontar um instrumento, porque eu também, quando era moleque, tinha 17 anos, era assim, né? Mexia na minha guitarra e tal. E aí, como você, né? Um dia eu estava passeando com um amigo meu, vi um lugar fechado, nossa, olha tudo esses grafites na parede. O que será que é aqui, né? Tinha os grafites de Peer, aí Ladessa e tal, né? Isso em 86. Nossa. Daí fui no outro dia, rapaz, era uma oficina, os caras construíam um instrumento, achei sensacional. E Fiberton Giannini, que eu levei pra praia, estraguei, o violão abriu o braço, acabei colando, lixei o braço e levei pra eles, né? Então era o Tiguez e o Ladessa, o Eduardo Ladessa, que trabalhava, que um monte de gente conhece, Sim. né? Aí o Tiguez com aquele jeito, você que fez esse serviço? Você que fez esse serviço, né? Aquele jeito dele. Aí deixei lá para invernizar, porque eu tinha umas ferramentas, tinha compressor, mas eu não sabia pintar, então eu não ia me arriscar depois de ter feito tudo aquilo. Aí comecei a ir lá para ver o serviço e tal, aí comecei a molar os caras e acabei trabalhando lá. Olha só que legal. Que ano foi isso? 86, cara. Olha só, 86 eu tava com 5 anos de idade. Eu entrei com 16, ele foi lá para 97, eu comecei em 97. E aí depois? Aí depois disso eu vim para São Paulo, segui a carreira, fui trabalhar na Rosine. E ali eu aprendi então a construção de violão. Que ano que você foi para a Rosine? Para a Rosine em 2002. 2002. Aí em 2002 eu comecei a aprender então sobre fabricação de violão industrial, né, numa indústria. Produção, né? Produção. É outro naipe. E aí quando foi 2004, eu já então considerava que eu já entendia tudo sobre fabricação de violão, tanto artesanal quanto industrial. E aí eu fui então começar a aprender sobre guitarra. Foi quando eu liguei para o Tajima e pedi uma oportunidade de trabalhar com ele na fábrica. Olha só. E aí lá, então ele me abriu as portas também. E aí lá eu comecei a trabalhar. E um ano depois eu virei encarregado geral da fábrica, porque nesse um ano eu tinha tanto apetite de aprendizado que eu já tinha trabalhado em todos os setores da fábrica. Olha só que legal. E aí devido a isso, eles precisavam de um novo método de produção, de linha de produção, e aí eles então me colocaram como encarregado para implementar esse novo sistema de produção, já que eu entendia de todos os setores da fábrica. Que legal, bicho. Aí quando foi 2006, eu trabalhei na Equipo, na importadora. Aí então até então eu já considerava que eu já tinha aprendido muito sobre guitarra e fui então trabalhar na Equipo para entender um pouco de importação de guitarra. Legal. E fiquei um ano lá na Equipo. E ali a gente desenvolveu um sistema de controle de qualidade para os instrumentos importados. E depois disso, a Equipo ela não teve mais problema de garantias, né? Até hoje ela não tem mais assim os instrumentos que vão para as lojas e necessitam de garantia, sim,
é um número irrelevante, assim. A gente mesmo era autorizado da equipe, acho que mexia com 3, 4 instrumentos por ano. Então, você vê como é que são as coisas, né? Na verdade, se você tem gente especializada, né, você consegue diminuir esse número de garantia, consegue, né, bruscamente, que foi o caso, né? Eu lembro que a gente formou alguns alunos que era para Tajima, vamos formando, e eles foram para lá. Tem uns que estão até hoje lá na Tajima, né? Então, esse negócio de você pensar pequeno, né? Quando nós montamos a escola, os luthiers falaram, você vai dar ouro pro bandido. Na verdade, isso é uma grande bobagem, né? Se você é arquiteto, ensina arquitetura. Se é médico, você ensina medicina, enfim. Exatamente. Por que não ensinar a luthieria, né? Quer dizer, tornar o mercado musical mais forte. Isso é uma coisa, né, óbvia, né? Sem dúvida. Óbvia. Então, isso é legal, né? Então, teve muita gente que passou por aqui que hoje está trabalhando no mercado, né? Gozado que cada um tem um caminho, né? Muitos, como eu fui autodidata praticamente, né? Fui aprendendo a trabalhar com umas dicas. Quando o Henry foi embora para o Japão, ele me deu dicas e eu continuei. Aí fiquei 10 anos trabalhando. Quando ele voltou, a gente montou a escola, né? Eu já tinha clientela, já construía contrabaixos, enfim. E foi uma coisa que foi natural para mim, foi um desenvolvimento natural. Tinha pouca literatura, a gente via o que tinha, copiava ferramentas, né? Aí pintou os catálogos da Stuart McDonald, aí facilitou, né? Agora a internet abriu para todo mundo, né? Inclusive alunos seus já trabalharam comigo lá, vários. Pois é, né? Até teve ocasiões de eu ligar para você, Benedetti, indica algum aluno seu aí, tô precisando de alguém, lembra? Então, já teve é verdade, vezes. verdade. E já alguns alunos que trabalharam lá com a gente e eles chegavam lá já sabendo com um bom aprendizado, viu? É muito bom o seu curso, viu? É um curso, né? A gente fala sempre, é um curso básico, né? A gente ensina o caminho, tecnicamente, para o cara desenvolver o raciocínio e entender o que está acontecendo com o instrumento, né? E isso vai da prática, lógico, né? Um instrumento nunca é igual ao outro, um problema talvez similar não é igual ao outro, como você vai resolver, enfim. Então, essa coisa da bancada de manutenção dá muita experiência. Dá muita experiência. Dá muita experiência ao camarada. Cada hora é um instrumento, cada hora é um problema, cada hora é uma coisa para se fazer. Então, e como é que foi que você ficou com a Vintage? Vocês ficaram com a Vintage? Aí foi quando, em 2007, eu estava já para sair da equipe e foi quando o Jair resolveu passar a Vintage para frente. Quando o Jair entrou em contato com a gente, falando, olha, quero passar a Vintage, mas eu preciso passar para alguém que vai conseguir administrar isso aqui, porque era um nível de cliente muito alto, era muito serviço. Então ele falou que, ao seu ver, as únicas pessoas competentes naquele momento e disponíveis eram eu e meu irmão, que aí a soma nossa a gente conseguia suprir ali a demanda e a qualidade, porque o André ele trabalhou muitos anos com o Jair na Vintage, na parte comercial, né? Eu lembro quando o André começou a trabalhar com o Jair. Eu tocando a luthieria, aí ele tocando a parte comercial, loja, essas coisas, atendimento, e a gente montou um time também. Então ali a gente começou a tocar. Então a gente assumiu a Vintage, mudamos o nome para Chiara e começamos então a tocar o nosso negócio, que era um sonho nosso. Tanto que quando o André foi trabalhar com o Jair perguntou para ele assim, o que você quer da vida, na entrevista? O André falou para ele, quero comprar um dia de você a Vintage. Sério, bicho? Puta, que legal. Olha só. E aí, no final, o Jair falou assim, rapaz, que ousadia, hein? Eu poderia te mandar embora daqui, mas eu gostei de você, vai ficar, né? No primeiro mês, o André já teve aumento de salário, assim, a gente tinha muita garra, né? Muita garra de conseguir conquistar os nossos sonhos. E nessa eu tava na Rosine ali, aprendendo cada vez mais. E assim foi, e em 2007, então, dia 1º de abril, dia da mentira, né? Ainda que aconteceu. Mas dia 1º de abril de 2007, a gente assumiu, então, a Vintage. E perdurou até agora, final de 2020. Foram 13 anos, hein? Estrada longa. 13 anos e meio aí.